Bom, o nosso assunto hoje vai ser sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período que vai do primeiro dia de fluxo sanguíneo até a véspera da menstruação seguinte. Eles podem ser classificados em curtos, médios e longos. Os ciclos curtos, eles têm uma duração que variam entre 19 a 25 dias. Os ciclos médios, ele tem uma duração que vai variar de 26 a 35 dias. E os ciclos longos, eles são ciclos maiores que 35 dias. Então, é interessante que a gente aprenda a identificar no ciclo menstrual o nosso período fértil para identificar o ápice da fertilidade e assim ter certeza de que nós realmente estamos menstruando. Então, para a mulher, normalmente, o que muitas vezes é mais importante para ela é ver o sangue, ter certeza de que está menstruando. Porém, o evento mais importante no ciclo menstrual não é o sangramento menstrual. Ele pode ser o mais notável, mas o mais importante é exatamente o que nós muitas vezes desconhecemos, a ovulação. E através do conhecimento do método de ovulação Billings, você saberá exatamente se você ovulou ou não ovulou. Então, logo você estará conhecendo a parte mais importante no seu ciclo menstrual, que é a ovulação. Bom, vamos voltar aqui ao ciclo menstrual. O ciclo menstrual, como eu disse, ele se divide em curtos, médios e longos. Aqui nós temos um ciclo curto, tá? Qual é a característica deste ciclo curto? A mulher, ela menstrua e logo após a menstruação, já no finalzinho da menstruação, ela já entra no período fértil. E ela percebe a evolução dessa fertilidade, reconhece o ápice da fertilidade, 11 e 16 dias depois ela menstrua. Então, esta é a característica do ciclo curto. Ela vai sair da menstruação fértil. Não vai ter período de infertilidade entre a menstruação e a fertilidade. Os ciclos médios são ciclos que nós classificamos como ciclos entre 26 a 35 dias. Então, a mulher, de forma diferente do ciclo curto, que não tem o período de infertilidade logo após a menstruação, a mulher que tem um ciclo de 26 a 35 dias, ela apresentará alguns dias em que ela está infértil logo após a menstruação. Esses dias podem ser variáveis e vai depender de mulher para mulher, de ciclo para ciclo. Uma outra coisa importante, a mulher, o que atrasa no ciclo menstrual da mulher não é a menstruação, o que atrasa é exatamente o período fértil, é a ovulação. Por isso, a mulher sabe que a menstruação poderá atrasar. Não ela vai ficar achando que a ovulação adiantou ou aconteceu alguma coisa assim como adiantar a ovulação. Não. O que atrasa é a ovulação, ok? Por isso, muitas vezes, o ciclo menstrual vai também se tornar mais longo e vai acabar atrasando a menstruação. Então, vejamos, um ciclo médio, ele vai ter esse período que nós chamamos aqui entre a menstruação, né? O início da fertilidade, esse período nós chamamos de padrão básico de infertilidade, tá? Então, o padrão básico de infertilidade são dias inférteis logo após a menstruação e antes da ovulação, antes do início do período fértil. Eles são dias, esse período é de duração variável. Nós não podemos dizer que todos os ciclos serão iguais e nem podemos dizer que todas as mulheres terão o mesmo período de padrão básico de infertilidade. Então, é importante que a mulher ela se observe e ela vai fazer então a identificação desse período
básico, de padrão básico de infertilidade. Como que eu vou identificar se é esse padrão? Então, se a mulher pode, logo após a menstruação, no finalzinho da menstruação, ela pode experimentar uma sensação de secura na vulva. Todos os dias ela vai perceber que está seca, 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 até que de repente ela percebe uma mudança. Essa mudança não estou mais seca, então ela sabe que iniciou a fertilidade. Só que nem todas as mulheres, elas são secas todos os dias. Muitas vezes elas têm uma certa umidade, ou às vezes ela se sente seca, mas ela vê uma perda vaginal todos os dias iguais. Então ela fica na dúvida. Essa perda vaginal é o quê? Então ela pode se sentir seca, mas ver alguma perda vaginal, ou ela pode se sentir úmida e ver algum tipo de perda vaginal, algum tipo de influxo mucoso. O importante é que esses dias em que ela sinta esse padrão básico, que pode não ser seco, pode ser de umidade, mas é uma umidade constante. Todos os dias são iguais, 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 iguais. Não tem alteração, não tem mudança. Então, num ciclo longo, mesmo no ciclo longo, ela só vai ter um tipo de padrão. Se o padrão dela é de umidade, então ela vai ficar durante o ciclo todo úmido. Se o padrão dela é um padrão de secura, então essa fase no pré-ovulatório, no ciclo médio e longo, será de secura. Após o término desse padrão básico de infertilidade, ela tem um ponto de mudança. Ela vai perceber uma mudança na sua sensação vulvar. Se ela era seca todos os dias, ela vai perceber uma sensação de umidade, de molhado. Se ela era úmida todos os dias, ela vai perceber uma alteração nessa umidade, que pode aumentar, ou ela vai perceber algum fluxo diferente, que vai sair daquela rotina que era igual, igual, igual. Então, quando ocorrer essa mudança, ela sabe que iniciou a fertilidade. Bom, o padrão de fertilidade, ele é um padrão que evolui. Cada dia esse padrão, a mulher vai perceber um aumento na sensação, não é na quantidade, mas um aumento na sensação de umidade, de molhada, até que ela vai perceber a sensação escorregadia por alguns dias ou até mesmo por um dia. Mas ela vai perceber que há um desenvolvimento desse padrão, que vai começar úmido, molhado, e ele vai até a sensação escorregadia. Ele termina na sensação escorregadia. E aí, como é que eu sei que terminou a sensação escorregadia? Muitas vezes as mulheres me escrevem dizendo assim: hoje foi o meu ápice. Eu não sei, eu não posso garantir que foi o ápice. O ápice, ele é reconhecido sempre como o último dia de sensação escorregadia. E como que eu vou saber que hoje foi o último dia? Não dá. Eu só vou saber que ontem, foi o meu último dia, quando hoje eu me observar e perceber uma mudança brusca. Então lembra, a fertilidade é um padrão que vai aumentando até a sensação escorregadia, a sensação que vai me dar de lubrificação vulvar. Depois que termina essa sensação, eu percebo uma mudança brusca. Não é mais escorregadio, não está mais lubrificado. Volta a ser seco ou volta àquela característica de umidade e sensação pegajosa, não mais escorregadia. Eu sei que após a identificação do ápice, de 11 a 16 dias a minha menstruação virá. Então, veja, como que eu vou saber quando eu estou infértil no pré-ovulatório e como eu vou saber quando eu estou fértil? Simples. Durante a fase do pré-ovulatório, a mulher, se ela tiver um período infértil, esse período vai ser igual, ele vai ser rítmico. Todos os dias ela vai sentir
a mesma sensação e a mesma visualização. Quando ela inicia uma mudança, quando há uma mudança, ela inicia então a sensação de fertilidade, ela vai perceber que essa fertilidade vai aumentando, 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 até que ela identifica a sensação máxima, né? Que é a sensação escorregadia, e aí no dia seguinte ela tem uma mudança brusca, então ela diz assim: ontem foi o ápice da minha fertilidade. Vocês estão vendo que tem um X aqui, né? Esse X, ele significa o quê? Como o nosso ciclo menstrual ele está pautado sobre a questão hormonal, esse X significa que o meu estrogênio, que é o hormônio que é produzido no meu ovário, ele teve uma queda. E a progesterona, que é o outro hormônio que é produzido no meu ovário, ele começou então a aparecer, a surgir. Isso significa que ocorrendo essa queda do estrógeno e esse aumento da progesterona, então é um indicador de que eu ovulei no último dia de sensação escorregadia, certo? Ou eu estou ovulando hoje no primeiro dia de sensação não mais escorregadia, ou eu estou ovulando amanhã. Raramente pode acontecer de eu ovular no segundo dia pós-ápice. Ah, mas e o terceiro dia? O que significa então esse terceiro dia? Significa o período de sobrevivência do óvulo, certo? Então, o óvulo ele pode estar vivo até o terceiro dia após o ápice. Então, o ciclo menstrual, nós podemos dizer que ele se divide em duas fases, uma fase pré-ovulatória e uma fase pós-ovulatória, certo? Essa fase pós-ovulatória é tranquila, por quê? Porque a mulher identifica o ápice e depois do ápice ela sabe que vai estar infértil até a véspera da menstruação seguinte, e isso é fixo. Ele tem uma duração em torno de 11 a 16 dias. A fase pré-ovulatória, ela é diferente. Ela é uma fase em que a mulher pode ter variações, ela pode ser curta, ela que vai definir o tamanho do ciclo, médio ou longo, certo? E a gente sabe que nós vamos ter o período de menstruação, logo no final das manchinhas, no fim da menstruação, quando tem as manchinhas, a mulher já consegue identificar o seu padrão básico de infertilidade. E aí ela sabe, então, que ela vai ter infertilidade até o ponto de mudança, que é quando inicia a fertilidade. Então, num ciclo de até 35 dias, esse padrão vai ser sempre igual. Ele vai se repetir igual, 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 igual. Somente num ciclo maior que 35 dias é que esse padrão poderá ser misto, ok? Mas esse padrão misto nós vamos conversar sobre ele num outro dia. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos só lembrar que o ciclo menstrual, ele se divide em duas fases. A fase pré-ovulatória, que vai até da menstruação até o período, né? Até a identificação do ápice, e a segunda fase do ciclo vai da identificação do ápice até a véspera da menstruação seguinte. E nós também vamos lembrar que o ciclo ele se divide, nós podemos identificar os padrões de infertilidade e o padrão de fertilidade. A diferença entre o padrão de fertilidade e o padrão de infertilidade é que o padrão de infertilidade, ele é igual o padrão de infertilidade ele é igual todos os dias. E o padrão de fertilidade é um padrão que cada dia vai aumentando a sensação de escorregadia até chegar à sensação escorregadia. Então, é um padrão progressivo, de mudanças progressivas, de úmido até a sensação escorregadia. E aí, logo após
a essa sensação escorregadia há uma mudança brusca para não mais escorregadia. Então, quando acontece essa sensação de não mais escorregadia, então eu sei que esse primeiro dia aqui eu vou marcar um 1, vou voltar no meu gráfico aqui, eu vou marcar um X, porque baixou meu estrógeno, subiu a minha progesterona. Então, baixou o estrógeno, subiu a progesterona. Isso faz com que eu perceba uma mudança na minha sensação. Nós vamos falar um outro dia sobre anatomia, mas só para lembrar, o que faz com que eu perceba uma mudança brusca de escorregadia para não mais? É exatamente a ativação de uma estrutura que nós temos na saída vaginal que se chama bolsas de Shaw. Então, essas bolsas de Shaw, elas têm por função ressecar o muco quando ele passa pela vagina. Então, a mulher, quando ela está fértil, ela tem uma sensação de lubrificação vulvar, ela tem uma sensação de molhada, e aí ela vai perceber que de repente há essa mudança brusca. Então ela sabe que houve uma diminuição do estrógeno, um aumento da progesterona, o que fez com que essas bolsas fossem ativadas. Então, se nós corremos o risco de fazer má interpretação se nós tocarmos no nosso genital, porque a parte interna do genital, ainda durante esses 3 dias, ela vai estar lubrificada com muco clara de ovo, formando fios, né? E quando passa pelas bolsas de Shaw, saindo externamente na vulva, ele vai perder toda a característica de escorregadia, mas vai permanecer muitas vezes, ou a sensação pegajosa, grudenta. A mulher vai perceber pode perceber algum fluxo, como também pode não perceber nada. Quando ela percebe essa mudança, então ela vai marcar o ápice e ela sabe que a ovulação ela pode ocorrer no dia ápice, então ela sempre vai dizer, eu posso ter ovulado ontem no ápice, posso estar ovulando hoje no primeiro dia após ápice e posso ovular amanhã no segundo dia após ápice. Após o segundo dia, se ela ovular, ela pode ovular um monte de óvulos no mesmo dia. Ele não vai, só que tem um pequeno detalhe. A ovulação vai ocorrer todas no mesmo dia. Ela, depois que ocorreu a ovulação, depois que ocorre a ovulação, há uma mudança hormonal. Então, no espaço de aproximadamente 24 horas, tem que acontecer todas as ovulações, senão não vai mais ovular. Após a ocorrência da ovulação, passado um dia, já não tem mais como ovular novamente. Então, é importante também lembrar que a ovulação ela só ocorre uma vez em cada ciclo menstrual, tá? E que todas as vezes que a mulher perceber que ela tem uma mudança na característica do padrão básico de infertilidade, ela está com seu ovário ativo. Significa que ela está potencialmente fértil. Por que potencialmente fértil? Não é fertilidade? É. Só que nós não sabemos se essa fertilidade vai evoluir até a ovulação, até o ápice da fertilidade. Então, é importante que nós saibamos que o ciclo menstrual se divide em curto, médio e longo, que a mulher tem padrões de fertilidade que são padrões que evoluem da sensação de unidade até a sensação de lubrificação, sempre vai terminar na sensação de lubrificação, e nós sabemos que o padrão básico de infertilidade é um padrão que se repete. Então ele é igual, 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 igual. Todos os dias, não há alteração na sensação e nem na visualização do fluxo mucoso que a mulher está percebendo. Bom, vamos ficar por aqui e nos próximos encontros que nós tivermos, eu vou
estar abordando sobre o método de ovulação Billings especificamente, falando sobre regras. Eu também pretendo falar um pouquinho sobre a anatomia do aparelho reprodutor masculino e feminino e me coloco à disposição, né, para ajudar aquelas pessoas que porventura desejarem usar o método, que mande para nós um e-mail para que a gente possa, ou mesmo nos mande no nosso site um comentário, alguma colocação, para que a gente possa encaminhá-lo para um instrutor mais próximo. É importante sempre que nos fale a sua cidade, porque assim já facilita. Eu vou buscar então um instrutor mais próximo para que possa entrar em contato e te fazer uma boa orientação. Então, eu espero você da próxima vez. Espero que tenha aproveitado e que eu possa ter atingido aquilo que era o meu objetivo, explicar sobre o ciclo menstrual. Tchau!